Olá, amigos, um abraço, muito boa tarde. Estamos começando o Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto, o seu canal 7 da NET. A partir de agora, estaremos trazendo as novidades do esporte. São Paulo faz um bom jogo contra o Rosário Central e ficou no empate de 0-0, mesmo jogando com um jogador a menos. Rodrigo Caio foi expulso aos 35 minutos do primeiro tempo. Se o Palmeiras provar interferência externa na arbitragem, Paulistão será anulado. América faz jogo hoje em Fernandópolis, buscando a segunda vitória na 4ª divisão, e o jogo acontece às 20h30 lá no Cláudio Rodante. Presidente do Rio Preto, José Eduardo Rodrigues, daqui a pouco vai falar e vai fazer um balanço da participação do clube no Campeonato Paulista da Série A3. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora aqui no nosso Esporte Cidade. Nós vamos com o nosso apoio cultural e voltamos já já. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras, uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento. E um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estância Trevisan 1, sentido Rio Preto a Olímpia, a 800 metros após o trevo de Iguapiaçu. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Piscinas para crianças e adultos, mesa de bilhar, salão integrado para festas com palco, mesas, cadeiras e talheres para atender até 100 pessoas. Estância Trevisan 1, ligue 3215-8181 ou 996-093771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Pois é, meu amigo Cássio Demarco, boa tarde. O São Paulo ontem fez aí um jogo contra a equipe do Rosário Central pela Copa Sul-Americana e empatou 0-0, mesmo jogando com um jogador a menos. Rodrigo Caio acabou sendo expulso e, portanto, então o São Paulo sobressaiu, né? Fez um bom jogo, mas acabou tendo esse resultado de 0-0 fora de casa. Foi um bom resultado para o São Paulo? Olha, eu vou ser honesto para você, não assisti a partida. Agora, veja bem, com um jogador a menos no segundo tempo, jogando fora, acredito que foi. Afinal de contas, ele ganhou um ponto. Não é? Veio de lá com um empate e, sem dúvida, acho sim que foi um excelente resultado. Legal, e nós estamos aqui com um São Paulino, né? Mas hoje ele é presidente do Rio Preto Esporte Clube, Dr. José Eduardo Rodrigues, que veio aqui no Esporte Cidade para fazer um balanço do que foi o Rio Preto nessa Série A3 e também trazendo aí algumas novidades para a torcida esmeraldina. Um abraço, boa tarde, prazer em tê-lo conosco, doutor José Eduardo Rodrigues. Prazer renovado estar com vocês aqui da TV da Cidade, especialmente neste programa que é muito respeitado e muito ouvido. Sobre o meu clube do coração também, o São Paulo Futebol Clube, devo dizer que lá em Rosário Central, que é uma cidade que dista a 300 quilômetros aproximadamente de Buenos Aires, há uma rivalidade muito grande entre o New Old Boys e o Rosário, que leva o nome da cidade, né? E já estive naquele estádio acompanhando os jogos do São Paulo Futebol Clube, que é o gigante do Arroito, e ontem o São Paulo, completando o que o Cássio disse, teve um bom desempenho, chegou a jogar bola na trave, a perder gols, a jogar de igual para igual, mesmo passando bom período do jogo com 10 homens em campo. De modo que o São Paulo transfere agora para a decisão em maio, no Morumbi, a sua sorte na Taça Sul-Americana. Bem, doutor José Eduardo Rodrigues, eu gostaria de falar com o senhor sobre o Rio Preto Esporte Clube na Série A3, onde vimos que o Rio Preto montou aí uma equipe comandada primeiro pelo técnico Fonseca e depois veio com o Catanossi terminar
com o time do Rio Preto na Série A3. O Rio Preto, por poucos pontos, né, 2 pontos aí, não consegue a classificação para estar disputando a elite, né, está disputando, melhor dizendo, entre os 8 para estar disputando, para estar na Série A2, né, no ano de 2019, as semifinais. O Rio Preto, então, não conseguiu esse feito. O senhor tem a falar o que desse Rio Preto, que a gente nota aí que foi uma equipe de altos e baixos? Perfeito. Em primeiro lugar, pedir escusas à nossa imensa torcida pelo desempenho que se esperava mais comprometido dos atletas com relação à história e à trajetória do Rio Preto e o que esperávamos desse plantel. Na verdade, faltou um ponto. O Rio Preto ficou atrás do São Carlense, que é o 8º colocado, por 1 ponto, não é? E esse 1 ponto você pode procurar em toda a trajetória do campeonato, você vai encontrar situações onde nós poderíamos facilmente ter superado essa diferença, muito pequena, não é? Para chegarmos às semifinais. Eu dou como exemplo o jogo de Bauru, que terminou 2-2, onde 2 gols do clube foram anulados, equivocadamente pelo árbitro. Aliás, o Rio Preto grava todos os jogos, inclusive treinos, não é? E mandei essa gravação a Dionísio Domingos, diretor do departamento de árbitros, que agora é alvo e pivô da confusão da final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, e o diretor de árbitros respondeu por escrito de que ele reconhecia o erro da arbitragem e que aquilo realmente resultou em prejuízo ao Rio Preto Esporte Clube, principalmente em relação à sua classificação, tendo uma influência direta na ordem de classificação. Portanto, se de Bauru não tivéssemos voltado com 1 ponto, mas sim com os 3 pontos, face aos 2 gols anulados, equivocadamente, não é? Pelo árbitro, o Rio Preto teria passado para as semifinais, estaria disputando, com certeza, os primeiros lugares a fim de acessar. Mas erros de arbitragem são muito comuns, são interpretativos. Ainda há pouco vimos na Copa dos Campeões da Europa um erro de interpretação da arbitragem no jogo Real Madrid e a Juve da Itália, de Turim, de modo que esses erros não são privilégio do Brasil, não são exclusivos do Brasil, mas são erros sucessivos, até cometidos na Copa do Mundo, não é? Em Copas já passadas, e com certeza nessa próxima outros erros ocorrerão, de modo que isso só terá uma solução não é com 3º, com 4º árbitro, com arbitragem externa, com influências externas. Na minha opinião, só terá uma saída com a paralisação do jogo, face a jogadas duvidosas, e a recorrência do árbitro... O árbitro de vídeo. Ao vídeo da partida. Não há, na minha opinião, uma outra solução para este impasse. Mesmo porque, se você for analisar erros de arbitragem que deram campeonatos, não é, no futebol de uma maneira geral, campeonatos europeus, brasileiros, campeonatos estaduais, as taças mudariam de lugar. Mudariam de lugar. Né? Por exemplo, no nosso caso, estaríamos classificados no lugar do São Carlense, disputando as semifinais do campeonato da Série A3. Que poderia chegar ao título. Resultar como campeão da A3 e até voltar a ter o acesso à Série A2. No jogo de domingo passado, o árbitro marcou o penal, não vamos entrar no mérito se houve ou não, sim, porém, ele não poderia voltar atrás através e movido visivelmente por influências externas. É visível, quando você vê o vídeo, ele se dirigindo à lateral do campo para ouvir as dicas e as instruções de quem estava fora. E ali, por coincidência, estava Dionísio Domingos, diretor do departamento de árbitros, velho corintiano que Tele Santana, na década de 90, já o denunciava como corintiano por arbitragens lesivas ao São Paulo Futebol Clube, feitas por esse senhor, que é um ex-juiz de futebol, ex-árbitro, e hoje é diretor de árbitros da federação. No jogo São Paulo e Corinthians, eu já o havia divisado
Eu já havia visto Dionísio Domingos na lateral do gramado. E confesso que estranhei. E até avisei alguns amigos repórteres de rádio em São Paulo para que atentassem a esse fato. Eu achei muito estranha Hoje a são presença. jovens que não conhecem, principalmente o do Dionísio Roberto Domingos. Pois é, a despegar a história desse cidadão e verificar que lá no passado, na década de 90, Tele Santana, o mestre Tele, meu querido amigo, com quem tive o privilégio de conviver no dia a dia no São Paulo Futebol Clube, Tele Santana denunciou esse árbitro à ocasião, como denunciou José Aparecido de Oliveira, não é? E outros, por conta da tendenciosidade. Existe um jogo, Corinthians e São Paulo, apitado por esse árbitro, Dionísio Roberto Domingos, que ele decidiu o título pró-Corinthians. Ele não deixou de ser corintiano. Então é necessário que se colete a história para entender o presente. Ele não poderia estar ali, houve influência externa, o árbitro levou 8 minutos para remarcar o que já havia marcado, visivelmente perdido em campo, e eu já vi esse tipo de atitude na década de 60, com Romualdo Arpe Filho, Albino Zanferrari, Eunápio de Queiroz, ou tem Aires de Abreu, juízes do passado, árbitros do passado, que pressionados marcavam um pênalti e voltavam atrás. Eu já vi isso ocorrer, mas na década de 60, né? Quando o futebol era romântico, mas a arbitragem tinha também influência decisiva nos resultados. Agora, falando do Rio Preto, voltando ao Rio Preto novamente. Competência do Rio Preto contra o Noroeste, com a equipe que estava lá em cima, já quase classificada. Incompetência do Rio Preto no jogo contra o Mantiqueira, que acabou não batendo o Mantiqueira, que o Mantiqueira tinha somente 2 vitórias e teve a 3ª vitória contra a equipe do Rio Preto Esporte Clube. Terminando esse assunto a que me referia, se o Palmeiras tivesse hoje um sistema de gravação como nós no Rio Preto implementamos, gravação até dos treinos e dos jogos, situações que já foram muito úteis, essas gravações, para retirar o clube de situações embaraçosas. Se o Palmeiras tivesse essa gravação, que ontem li nas páginas esportivas do Estado de São Paulo, que passará a fazer, o Palmeiras teria muito mais elementos para provar a influência externa. Eu digo isso só para completar o que eu estava respondendo. Com relação à incompetência do Rio Preto E agora Esporte te Clube... pergunto, não te cortando, doutor, agora te pergunto, o senhor mandou então o vídeo lá para o Dionísio Roberto Domingos. Na hora. Mas o que ele falou? Ele falou que estava errado, que o árbitro que estava o errado. árbitro influenciou diretamente no resultado. Isso voltou e os pontos pro Rio pediu Preto? desculpas. Não voltou, Hã? não voltou, não voltou. Então. Os pontos não voltaram e o Rio Preto foi prejudicado. Eu estou citando esta arbitragem para não citar outras também onde ocorreram equívocos. É um jogo nosso com a Matonense, onde 2 gols Então, foram mas anulados. eles reconhecem um erro, só que nada é mudado. Então, mas é que eu te quer digo, dizer, é a Vê fila... só, foi feito, foi mostrado o vídeo para ele, ele reconheceu que houve um erro de arbitragem, mas Por escrito. os pontos acabaram não voltando. Por para o escrito, Rio o Preto. reconhecimento Não é? dele é por escrito. Por escrito. O reconhecimento dele, inclusive, veio no WhatsApp dos nossos assessores e está à disposição de todos. Não é? Mas, enfim, são erros que acontecem. É evidente que em outros jogos também o Rio Preto foi prejudicado por erros de arbitragem. Não é? Isso só vai ter um fim quando houver o vídeo para tirar as dúvidas. Do contrário, de nada adianta terceiro árbitro, quarto árbitro, e só representa mais despesas para os clubes. Para os clubes, Não é? A equipe de arbitragem, que antigamente era composta por 3 integrantes, hoje vem 6 pessoas, e todos remunerados e pagos pelos clubes. E é bom que se saiba, e muita gente talvez não saiba disso, quem paga o transporte desses árbitros de São Paulo para cá é o clube, quem paga o fundo de garantia desses árbitros é o clube, quem paga o seguro desses árbitros é o clube. É como se o clube empregasse os árbitros e todos esses valores são descontados nas supostas cotas. Eu digo supostas porque se dá com uma mão e se tira com as duas, não é? De uma federação rica e os clubes em penúria. Então, é bom que se saiba, cada viagem dos árbitros de São Paulo a Rio Preto custa cerca de R$2.000 para os cofres do Rio Preto Esporte Clube. Quando, na verdade, se poderiam ser recrutados juízes daqui da região, com custo zero, que se deslocariam para fazer o jogo.
Mas não, vem uma entourage, um grupo enorme de pessoas, não é? Além dos funcionários da federação, de firmas terceirizadas, bilheteiros terceirizados, a emissão dos bilhetes terceirizada, quer dizer, um grupo enorme que representa uma despesa para o clube ou para os clubes enorme também. É hora de dar um basta a este quadro e é preciso que os dirigentes se unam na direção de propor mudanças radicais no futebol, porque o que nós estamos vendo é uma penúria total no interior. O futebol do interior está morrendo. A empresa, então, a Federação Paulista de Futebol é um patrão sem ônus nenhum para ele. Sem ônus nenhum, em relação à arbitragem, em relação ao transporte, em relação a tudo que ela exige dos clubes, é realmente uma penalização aos clubes, tudo o que é exigido. Para vocês terem uma ideia, os descontos no borderô e na cota, no borderô dos jogos e na cota destinada ao clube são imensos. Repito, se dá com uma mão, se tira com as duas. Chegaram ao cúmulo de descontarem R$5.000 outro dia da cota do Rio Preto por conta de um suposto tumulto em Taboão da Serra. Sorte que nós tínhamos gravado, como gravamos todos os jogos, para mostrar que não houve nenhum tumulto, mas uma simples reclamação do preparador físico para o árbitro. Uma simples reclamação. E foi, o Rio Preto foi apenado com uma multa de R$5.000 porque teria provocado um tumulto. Agora a federação, ao receber o nosso vídeo, faz uma meia-culpa, se desculpa, cancela a multa, mas ainda não devolveu o dinheiro. Estamos aguardando que o faça. Essa é a pergunta que eu queria fazer. O dinheiro foi devolvido? Eu acho Ainda que a Federação não. Paulista de Ainda Futebol deveria ser multada, porque para ter um jogo num campo como aquele lá, que nem o ônibus acaba chegando por lá, e também as comunidades que tem ali para a imprensa trabalhar, eu acho que a Federação Paulista de Futebol deveria olhar melhor para que marcasse para algumas praças aí as rodadas da Série A3 do Campeonato Paulista. É só cumprir o regulamento. O regulamento da federação é claro nesse sentido. Os estádios têm que ter gramado. Lá é um carpete. Não é? Além não de é nem não sintético ter, aquilo lá, né? não é nem sintético, gramado sintético, é um campo de society. E ele não tem nem as dimensões, de um estádio e não tem as dimensões exigidas pela FIFA e pela própria federação. Então o que a federação está fazendo é descumprir o seu próprio regulamento. Aquilo ali é futebol society. Futebol society, futebol de fim de semana, para masters, etc. E que é aproveitado pela Prefeitura de Taboão para fazer jogos oficiais. Não há vestiário, não há chuveiros, não há torneiras. O Rio Preto, quando lá jogou, teve que descansar atrás dos gols. Vocês se lembram, vocês estavam lá. O ônibus do clube não conseguiu chegar até o estádio, não há acesso possível. Então é um estádio, entre aspas, que deveria ser vetado totalmente pela Federação Paulista de Futebol. E para isso basta cumprir o próprio regulamento da federação. Agora, o que se dá é um jeitinho. Vai lá o deputado, vai lá o presidente da Câmara, vai lá o presidente do clube, e ajeita daqui, ajeita dali, e é anistiado. Mas não é o único estádio sem condições. Aliás, a maioria dos estádios no estado de São Paulo são um verdadeiro lixo. Lixo. Seus banheiros depedrados, degradados suas instalações, os seus gramados totalmente impróprios para a prática do futebol. Eu não fui em Porto Feliz, mas pelo que a gente via pela televisão, é um campo igual o Distrito Industrial. Num canavial, num pasto, no meio do mato, não é? Sem nenhum recurso. Os banheiros são químicos e em vários estádios as mulheres não conseguem ir aos toaletes, quanto mais os homens. Né? Então, realmente, o Rio Preto marca um ponto e faz o contraponto nesse estado deplorável que se encontram os estádios, inclusive com iluminação de baixa qualidade, que não atende os padrões da própria federação. E nós gastamos fortunas para trocar a todo momento as lâmpadas queimadas, repomos tudo, fazemos os testes, dimensionamos a qualidade da iluminação e temos hoje uma das melhores iluminações do estado de São Paulo, sem contar que
acabamos de receber um ofício do vice-presidente da federação, que responde pela infraestrutura dos estádios, onde ele, Isidro Suíta Martinez, ele nos oficia, dando conta de que a vistoria feita no nosso estádio merece todos os cumprimentos. E ele parabeniza a gestão que está sendo desenvolvida por mim e pela minha equipe com relação à conservação e manutenção da infraestrutura do nosso estádio. Isto é prazeroso, porque é um reconhecimento à nossa luta para termos acomodações decentes. Decentes. Nós cumprimos o que está previsto no regulamento da federação. Tanto que a própria Polícia Militar tem um espaço de 48 metros quadrados, onde são encontrados internet sem fio, onde nós temos geladeira, nós temos ar-condicionado, onde nós temos a cela exigida pela polícia, todo o conforto para que os policiais possam desenvolver o seu trabalho. Todos os camarotes com ar-condicionado, todas as tribunas com ar-condicionado. O campo sempre passa por reformas, permanentemente, por organização, e nós nos dedicamos a tratar do estádio com o carinho que ele merece. Os nossos banheiros são de mármore e granito, limpos, cheirosos, como os de shopping center. Cuidados, para que possamos atrair as famílias, para que possamos receber os pais, as mães, as avós, os filhos, para que todos se sintam confortavelmente no nosso estádio. O Rio Preto dá um exemplo de grandeza, de operosidade e de administração e gestão de negócios. E é isso que estamos perseguindo e continuaremos a lutar nessa direção. Bom, no departamento profissional do futebol, nota para o Rio Preto nesse campeonato de 1 a 10? Nota 7, porque a torcida ficou frustrada, a diretoria ficou frustrada. A nota 7 é para estar classificado, doutor. Não, nota 7 é uma nota pelo empenho até um certo momento do campeonato. Né? Até um certo momento do campeonato houve um empenho. Depois houve uma certa falta de sintonia entre o técnico que estava à frente do clube e parte do elenco. Rodrigo Fonseca. Perfeitamente. E a partida, o início foi positivo. O Rio Preto esteve entre os primeiros colocados, entre os 8 primeiros colocados por diversas rodadas. E depois passou a cair, ficou 5, 6 jogos sem vencer. Uma frustração é que, com uma folha muito alta de pagamentos, nós tivemos 7 vitórias. O Monte Azul, com uma folha 5 vezes menor que a do Rio Preto, R$30 mil, também obteve 7 vitórias. Eu estou dando um exemplo. Sim. De modo que isso foi frustrante. A nota 7 é pelo início arrasador do Rio Preto no campeonato. E depois houve a troca do técnico e hoje eu julgo, eu reputo que a vinda de Catanossi foi fundamental para que o clube deixasse a zona de descenso, deixasse de frequentar perigosamente a zona de descenso e passasse a pleitear a zona de classificação para as finais. A presença de Catanossi foi, na minha opinião, decisiva nesse sentido. Ele veio em boa hora. E, infelizmente, pelas regras da federação, pela regra do campeonato, você não pode trocar os jogadores já inscritos. Há uma camisa de força que amarra os clubes, que limita os clubes. Porque antigamente era possível você fazer contratações no meio do campeonato, trocar aqueles jogadores que não estavam correspondendo à expectativa ou que haviam se contundido. E hoje não é mais possível. Hoje você inscreve os jogadores e isto é cláusula pétrea, quer dizer, não se muda, é imutável. E isto acarreta um grande prejuízo, não só para o Rio Preto Esporte Clube, mas para todos os clubes. Doutor, agora, essas bolsas de apostas aí, tem
posto os dirigentes em alerta, porque a gente nota aí que alguns resultados a gente até nota que não é possível um negócio desse acontecer, e às vezes acontecem durante as partidas de futebol. Perfeito. Isso me assombra muito. Me assombra, e acho que essa interveniência dos sites de apostas no futebol está sendo danosa aos clubes e tem tido o condão de alterar resultados. Haja visto que, recentemente, houve uma denúncia que a União Barbarense, de Santa Bárbara do Oeste, estava vendendo os seus jogos para o site de apostas. Quer dizer, os jogadores apostavam sob o comando do técnico, sob a coordenação do seu técnico, apostavam contra o próprio clube. Uhum. E depois dividiam o dinheiro auferido nas apostas. O jogo de Guaratinguetá pagava no site de apostas 10 por 1. Portanto, quem apostasse 1 ganharia 10, quem apostasse 10 ganharia 100, quem apostasse 100 ganharia 1.000, quem apostasse 1.000 ganharia 10 mil reais. Isso é um convite. Imagine você um jogador do seu clube, imagine você, hipoteticamente, um jogador do seu clube, verificando que ele pode apostar contra o seu próprio clube. Uma loucura, né? Uma loucura. E eu vejo com muita preocupação a ingerência, a infiltração destes sites de apostas no futebol. Vejo com muita preocupação. E mais ainda, com o patrocínio desses sites de apostas ao próprio campeonato. Vocês podem verificar que existem placas de patrocínio dos sites de apostas que são patrocinadores do próprio campeonato, com aval, com aquiescência da própria Federação Paulista de Futebol. Então, realmente, eu acho que o grande risco para o futebol não são mais as românticas malas pretas. Não. Não. São os sites de apostas manipulados pelos atletas que também participam desse site de apostas. Não é? E você não tem como controlar isto. Você não tem como controlar. Mas que há cheiro de borracha queimada, você não tenha dúvida. Você está absolutamente correto. Fico com o pé atrás. Sempre. Sempre com o pé atrás. Há resultados totalmente inexplicáveis. Bom, para o senhor aí, essa não classificação da equipe do Rio Preto foi frustrante, porque o Rio Preto deu todo o aparato para o departamento profissional do Rio Preto Esporte Clube? Todo o apoio. Além de salários pagos rigorosamente em dia, 6 refeições diárias, com balanceamento feito por nutricionistas contratadas pelo clube, 2 médicos ortopedistas com cuidados diários pelo elenco, fisioterapeutas, clínicas para a execução de exames rápidos, radiológicos dos atletas, convênio odontológico, seguro de todos os atletas, alojamentos de primeira, verdadeiros hotéis de 5 estrelas com ar-condicionado, geladeira, TV de plasma, em todos os alojamentos de atletas. E é por isso que vários desses atletas querem continuar trabalhando no Rio Preto. Mas, porém, agora nós vamos colocar uma certa limitação. Faremos contratações por produtividade. Porque, na verdade, você oferece essas regalias, esses confortos, o bicho, por jogos vencidos, salário em dia, ônibus do Barcelona. Quando o Rio Preto chega em várias cidades, é o que se diz, chegou o Barcelona da A3, ônibus de 2 andares, com ar-condicionado, hotéis 5 estrelas. O Rio Preto gastou 60 mil reais neste campeonato com hotéis. Nenhum deles de 4 estrelas. Agora eu pergunto, todo esse conforto, todas essas regalias, toda essa mordomia, inclusive, como eu disse, com suplementos minerais, com 6 refeições diárias, com mais 3 preparadores físicos, preparadores de goleiro, assessor do assessor,
o analista técnico, o homem das inscrições. Enfim, há um grupo enorme envolvido em fazer tudo de bom e possibilitar a melhor situação para os atletas. Infelizmente, com tudo isso, nós não nos classificamos. Significa aquilo que eu disse, a falta de comprometimento, a falta de uma dedicação e de um amor ao clube. E principalmente, a falta de um técnico que pudesse somar esses atletas, fazendo com que eles vissem todo o benefício que estavam tendo e o retorno que poderiam dar em campo ao glorioso Rio Preto Esporte Clube. Estamos frustrados, sim, e pedimos desculpas, sim, à nossa torcida e a todos aqueles que aprenderam a amar o Rio Preto Esporte Clube. Lembrando que, infelizmente, outros clubes com salários que não são pagos em dia, inadimplentes, com refeições, quando existe, tem um clube próximo aqui que está classificado que nem água serve aos seus jogadores. Tem um clube aqui da região que está entre os 8 classificados que nem água tinha para servir aos jogadores, não é? E esses clubes passaram, de modo que é preciso repensar o futebol. Nem sempre a melhor folha salarial, nem sempre o maior investimento, nem sempre as melhores condições significam vitória no campo. Haja visto a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bem, doutor, nós estamos aí com o tempo praticamente quase esgotado. Decepção ou decepções com os jogadores? Decepções, com vários deles. Decepções. Com vários deles. Com vários deles que não conseguiram oferecer ao clube aquilo que o clube deles se esperava, não é? Então, quero também... Tem jogador que teve até rescisão contratual aí, 0 com o Rio Preto. Foi isso? Não recebeu nada? Teve jogador que acabou indo embora e ele acabou não recebendo nada porque tinha no contrato que não podia fazer isso, fazer aquilo? Não, esse é um caso atípico, é um caso único. O Rio Preto tinha um contrato de 1 ano com esse atleta. Sim. E, por precaução, fizemos um aditivo contratual com a previsão de que, se ele cometesse qualquer ato de indisciplina antidesportivo, o contrato estaria automaticamente rescindido. Realmente ocorreu, esse atleta agrediu um outro jogador do clube no jogo com o Monte Azul, ainda dentro do campo. Isso é uma atitude antidesportiva, como também xingou o vice-presidente Suélio Ribeiro, agrediu com palavras num jogo-treino e com ameaça física, e mais do que isso, ainda no último jogo contra o São Bernardo, esse atleta fez gestos obscenos para a torcida e dirigiu à torcida palavras de baixo calão, tendo sido expulso imediatamente também por conduta antidesportiva. Então, se cumpriu aquilo que previa o contrato dele. Atitude antidesportiva nós não aceitamos no clube, de modo que ele foi mandado embora por justa causa. Bom, isso todo mundo sabe, foi notável lá, que é o capitão Emerson do Rio Preto Esporte Clube. Para encerrar agora, de vez aí, doutor, já estouramos o tempo aqui com o nosso amigo Jair Vilas Boas. O Rio Preto fez uma parceria aí com o Alberto, os garotos da Vila, né? Os meninos da Vila, no Sub-11 e também no Sub-13. E as piscinas, como é que estão lá no Rio Preto? Os meninos da Vila foram trazidos pelo incansável santista Carlos Bonfim, que tem nos ajudado muito em várias áreas do clube. O diretor a quem demos um espaço e ele está produzindo coisas muito positivas para o clube. Carlos Bonfim trouxe os meninos da Vila e fizemos com o Santos, com esses meninos, a escolinha aqui dirigida pelo Alberto e seus companheiros, ex-jogador do Santos, uma união, uma parceria, e o Rio Preto também participará do Sub-11 e do Sub-13, junto aos campeonatos da Federação Paulista de Futebol, que serão iniciados agora nos próximos dias. Com relação às piscinas, ontem tivemos uma reunião muito grande com engenheiros, arquitetos, e estamos trabalhando em vários projetos para a recuperação de todo o nosso complexo poliesportivo.
vamos inaugurar o centro de treinamento, os alojamentos do clube e agora estamos nos dedicando para aquela parte que estava deteriorada e completamente abandonada, que são as piscinas, a sauna e outros ambientes do poliesportivo do Rio Preto Esporte Clube. Lembrando sempre que temos uma parceria muito expressiva também com a academia, que já está em funcionamento, oferecendo os melhores e maiores equipamentos aos seus frequentadores. De modo que as obras não param, nós estamos sempre perseguindo a excelência e gostaríamos de encerrar dizendo, eu tenho para mim como claro de que na parte de comunicação, da qual vocês honradamente fazem parte, juntamente com o nosso assessor de imprensa, Henrique, que é sempre diligente na defesa dos interesses do glorioso da Vila Universitária, essa parte está indo muitíssimo bem. Como também o jurídico caminha muitíssimo bem, como a gestão de pessoas, a área administrativa e a área financeira. Só falta o futebol agora apresentar os resultados que dele todos nós aguardamos. Lembrando sempre, para encerrar, que lá no glorioso Rio Preto Esporte Clube, que está prestes a completar 100 anos de existência, ninguém, absolutamente ninguém, vive do clube. Ali, todos vivem para o clube. E é por isso que somente o Rio Preto Esporte Clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras e o Curitiba, por coincidência, os 3 verde e brancos do Brasil, possuem no seu estatuto a definição de que o mandato presidencial é somente e exclusivamente por 2 anos, para permitir a oxigenação, a renovação de valores e a participação de todos aqueles que realmente têm interesse em ajudar o clube a progredir na sua história. Legal, doutor, muito obrigado pela presença aqui. Em breve estaremos falando sobre o aniversário do Rio Preto Esporte Clube no próximo dia 21, Rio Preto que é do dia 21 de abril de 1919. Legal? Um Perfeito. abraço. Um abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade e espero todos os riopretenses na festa que faremos de 100 anos para comemorar, inclusive com a inauguração do Centro de Treinamento Ulisses Jamil Cury, no dia 29 de abril. Legal, Cássio, um abraço e até amanhã. Um abraço e um Amanhã ótimo não, final. né? Hoje é sexta-feira já. Hoje é sexta. Segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos. Legal, gente. Ficamos por aqui. Lembrando que o nosso reprise é às 19h30. A gente volta a falar de esportes na próxima segunda-feira. Lembrando também que temos o reprise à 1h da tarde no próximo sábado. Um abraço e bom final de semana a todos.